Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor, queremos saudar cada casal da nossa igreja para que tenha uma noite de amor. Queremos comunicar aos irmãos que na sexta-feira passada foi realizado o sepultamento da nossa irmã Raquel Dias, irmã muito consagrada ao Senhor, que Deus chamou para a eternidade, e nós pedimos que toda a igreja esteja orando em favor da família da Raquel, uma família também querida e amada da nossa igreja. Queremos lembrar aos nossos irmãos a nossa campanha de ofertas para a reforma do templo. Os irmãos que desejarem, peguem um envelope na secretaria da igreja, ore a Deus. Você pode colocar a sua oferta dentro do envelope ou fazer um depósito na conta da nossa igreja no Banco Sicoob, agência 3118, conta 57100. Ore, contribua com alegria para esta obra da Casa do Senhor. No dia 12 de junho, nós tradicionalmente comemoramos o Dia dos Namorados. O Ministério de Casais da nossa igreja sempre tem feito um jantar nesse dia. Esse ano, em razão desta pandemia do coronavírus, nós não pudemos realizar o nosso jantar tradicional. Mas nesta noite nós temos um jantar espiritual, um banquete espiritual. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós bebemos da fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor, clamar pelos casais, pelas famílias da nossa igreja. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, verso 17. Ouçamos esta leitura. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa e os pinheiros serão o telhado. Eu sou a rosa dos campos de Saron, sou o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os homens. Eu me sinto feliz nos seus braços e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas e ali nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçã para eu refrescar, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corça. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas, está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, meu amor, venha comigo, minha formosa. O inverno já foi, a chuva passou, e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uva que está em flor. O meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corça nos montes escabrosos.
Agora nós vamos louvar o nosso Deus através dos cânticos. Deus de amor.
Senhor Deus, nós louvamos o Teu poderoso nome, Pai. Nós te agradecemos esse privilégio de prestar culto ao Senhor, que é o único merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Nesse momento, ó Deus, onde o mundo enfrenta esse problema do coronavírus, ó Pai, onde nós não podemos nos reunir, onde nós não podemos nos congregar, nos abraçar, e nós fazemos esse culto e esse louvor através das gravações, das mensagens via internet. Nós queremos louvar ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra tem chegado aos nossos corações. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem sustentado as nossas famílias. E nós louvamos ao Senhor, Pai, principalmente porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Hoje, Pai, onde nós estamos fazendo o culto do amor, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo amor que reina na vida dos casais, pelo amor que reina na vida das famílias, pelo amor vivido pelos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que esse amor cresça cada dia mais, que a compreensão, o carinho, a mutualidade, a paciência acompanhe esse amor, ó Deus, que haja paz nos lares, que haja paz nos relacionamentos e que a Tua poderosa mão, ó Deus, esteja acampada sobre todos os casais, todas as famílias queridas, ó Deus, da nossa igreja, do nosso município, do nosso Brasil e, por que não, ó Deus, espalhado pelo mundo inteiro, ó Deus. Seja conosco, ó Deus. Fale aos nossos corações através da Tua palavra, na pregação do pastor e abençoe a nossa noite, ó Deus. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, verso 5, para o nosso momento de intercessão. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó orava a Deus e santificava a sua família. Nesta noite nós queremos orar pelas famílias da nossa igreja, especialmente pelos casais da nossa igreja. Nós vamos ter um momento de contrição em que você vai buscar a Deus em oração, enquanto nós ouvimos este belo cântico, Perto Quero Estar.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. O Senhor mesmo criou a família, fez o primeiro casal. E a tua palavra diz que o Senhor criou o homem, a mulher e os abençoou para desfrutarem da bênção da comunhão, do companheirismo, da companhia, para usufruir deste companheirismo para o trabalho, para momentos de lazer, para momentos de enriquecimento através da amizade. Nós te louvamos, ó Deus, porque é bom vivermos em família, marido, esposa e filhos. E nós clamamos, ó Deus, pelos casais e pelas famílias da nossa igreja. Satanás tenta destruir o casamento, destruir as famílias e cria muitas distrações para atrapalhar o bom relacionamento entre o marido e a esposa, entre pais e filhos. E nós pedimos a intervenção do teu poder e da tua graça para abençoar cada casal, cada família da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora uma poesia sobre o amor. Mesmo que eu falasse fluentemente idiomas humanos e dialetos de anjos, sem que ninguém os tivesse me ensinado, se em mim não habitasse o amor, tudo isto seria muito bonito, porém não trairia edificação a ninguém. Mesmo que eu fosse apto a exortar, consolar e ensinar, de modo que eu me tornasse o mais sábio dos homens, e além disso tivesse uma fé inabalável, se em mim não habitasse o amor, isso não teria valor algum. Mesmo que numa demonstração hipócrita de falsa piedade, eu chamasse a imprensa para notificar a entrega de todos os meus bens a uma instituição de caridade, e mesmo que eu me submetesse a torturas físicas inimagináveis, somente para entrar na história, como um Marte, por não habitar em mim o verdadeiro amor, recompensa nenhuma eu receberia. O verdadeiro amor sofre, assim como o servo sofredor padeceu por nós. O verdadeiro amor é do bem, nele não há malícia de espécie alguma. Ele não odeia ninguém que tenha algo que ele deseja. Ele não faz molecagens, não é irresponsável. O verdadeiro amor não se incha em sua tola vaidade. O verdadeiro amor não se porta mal. Ele é sereno, não é dado a escândalos, não faz da busca pela sua satisfação pessoal a razão da sua própria existência. Não fica bravo por qualquer coisa. Não possui um olhar mau que transforma tudo o que vê em suspeito. O verdadeiro amor não sente prazer algum na injustiça, na falsificação da verdade, para condenar o inocente ou absolver o culpado, para dar a alguém aquilo que não lhe pertence ou para tirar de alguém algo que é seu por direito, mas sente imensa alegria ao ver a verdade, que é a própria justiça, prevalecer. O verdadeiro amor é resignado. Ele aceita que basta cada dia o seu mal. Ele sabe que o Pai Celeste conhece perfeitamente as suas necessidades e por isso aguarda com paciência e fé a providência divina, suportando nesse interim tudo aquilo que for necessário. O verdadeiro amor não tem como dar errado. Ele sempre funciona. O verdadeiro amor não possui prazo de validade. Ele é eterno. Todavia, haverá um tempo no qual profecias, linguagens e todo conhecimento se tornarão obsoletos, não tendo mais utilidade alguma. Agora nós vamos ouvir uma canção que fala do amor. Se eu tivesse que
Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 29, versículos 10 a 30. Assim diz a palavra de Deus: Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato é meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vamos orar e vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque podemos louvar o teu nome, podemos ouvir a tua palavra. Te agradecemos pelos louvores já cantados nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos o prazer de estar em comunhão com o Senhor, de nos reunir em família para te adorar e para te buscar. E nós pedimos que o Senhor visite, ó Deus, cada família, cada casal da nossa igreja.
fortalecendo, aumentando o amor um pelo outro. E fala, Senhor, aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos nos fala de uma bela história de amor. Thomas Mann, romancista alemão, casado com uma brasileira, escreveu 3 volumes sobre a vida de José e seus irmãos, começando pela história de Jacó. E o texto que nós lemos nos fala que Jacó, depois de sair da sua casa, é enviado por Rebeca para a casa de Labão, cerca de 800 quilômetros de Berseba, aonde estava Isaac e Rebeca. Uma vez que Esaú havia dito que ia matar Jacó porque tinha enganado seu pai, tinha roubado o direito de primogenitura, Rebeca ouviu esta palavra que chegou aos seus ouvidos acerca do dito de Esaú e deu um jeito de mandar Jacó para bem longe, para a casa do seu irmão, para que lá ele arranjasse casamento. Jacó saiu de casa, passou por Betel, onde teve um encontro com Deus naquela visão maravilhosa da escada, e ali ele recebeu a promessa do Senhor de ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de que estaria com ele, e ele foi para a casa de Labão. Quando chegou lá perto da casa de Labão, viu ali os rebanhos, perguntou por Labão, e os servos disseram que Labão estava bem, que a família estava vivendo em paz, e disseram assim: olha, sua filha Raquel está chegando. Raquel chegou com 3 rebanhos e tinha ali alguns pastores, e Jacó perguntou assim: por que vocês não dão água para as ovelhas? E aqueles pastores estavam esperando juntar muitos pastores para remover uma pedra pesada, e de alguma maneira Jacó conseguiu remover aquela pedra, talvez com alavanca ou com varas, e rapidamente deu de beber às ovelhas, e dessa maneira ele impressionou a Raquel. Abraçou e beijou Raquel. Naquela época esse era um ato romântico. Hoje em dia um jovem entrega um buquê de flores, abre a porta do carro, manifesta vários tipos de gentilezas como atos românticos. Mas nós lemos na palavra de Deus que quando Eliezer foi buscar um casamento para Isaac, ele orou a Deus para que a escolhida desse de beber aos camelos, a ele e aos camelos. E quando ele pediu água, Rebeca deu a ele e também espontaneamente deu água aos camelos. Em uma outra passagem nós lemos que quando Moisés chegou à casa de Jetro e vieram ali alguns pastores não deixando que as filhas de Jetro dessem de beber ao rebanho, e lemos que Moisés defendeu as filhas de Jetro e deu de beber ao rebanho. Então essa era a forma romântica daquela época. Ali, amados irmãos, Jacó se enamorou de Raquel, e ele então trabalhou 1 mês na casa de Labão. Labão perguntou assim: qual será o seu salário? Naquele tempo era comum pagar-se um dote pela noiva, e esse dote era muito caro. Jacó então prometeu servir 7 anos a Labão por sua amada Raquel. E o Espírito Santo, amados irmãos, faz uma descrição romântica acerca de Jacó e de Raquel aqui na palavra de Deus, quando foi registrado: assim por amor a Raquel serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E nesta noite nós queremos pensar sobre algumas qualidades do verdadeiro amor. Aqui há um amor muito belo, muito bonito, e é muito interessante como a palavra de Deus faz questão de falar da beleza do amor conjugal. Nós temos um livro na Bíblia, o livro de Cantares, que fala com detalhes e com riqueza desse amor conjugal, o amor do marido pela
esposa, cheio de beleza, cheio de poesia. Me lembro que alguns anos atrás, quando eu fui em um retiro espiritual, um pastor fez um estudo no livro de Cantares. Eu fiquei bastante impressionado com aquele estudo. E aquele pastor disse assim: se não existisse o livro de Cantares na Bíblia, ia estar faltando algo muito importante. A maneira como Deus criou a sexualidade humana, não apenas para a reprodução, mas para a alegria, para o prazer, para o complemento, para a satisfação mútua entre marido e esposa. O casamento é marcado pela beleza e pela alegria na palavra de Deus. E para termos um casamento abençoado, amados irmãos, precisamos pautar as nossas vidas pelos ensinos e pelos princípios da palavra de Deus. Quais são as marcas do verdadeiro amor? O verdadeiro amor leva à aliança do casamento. O amor de um homem pela mulher é o reflexo do amor de Deus no ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há um amor eterno entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o amor de um homem por uma mulher é o reflexo do amor de Deus, dessa expressão maravilhosa de amor, amados irmãos. O amor é expresso em uma aliança que é marcado por cerimônia. Nós lemos em Gênesis 15 que Deus falou para Abraão: olhe as estrelas dos céus. E Deus falou: a sua descendência será como a estrela dos céus, será como a areia do mar. E Deus então fala para Abraão pegar uma novilha, pegar uma cabra, um cordeiro, uma pomba e uma rola, e fala para pegar os 3 primeiros animais, novilha, cabra e cordeiro, matar, separar no meio, colocar um em frente do outro, exceto as aves. E ao fazer isso, diz a palavra de Deus que vinham aves rapinas para comer aquelas partes de animais, mas Abraão enxotava. E Abraão ficou cansado, e ao pôr do sol ele adormeceu. E diz a palavra de Deus que veio um fogo do céu, e o fogo do céu queimou todo aquele sacrifício que ali foi oferecido. E Deus firmou uma aliança com Abraão, de abençoar a sua descendência e dar a ele a terra prometida. Afirmou que os seus descendentes iriam para o Egito e na 4ª geração voltariam para a terra que ele prometeu. O que é que significa esta cerimônia de aliança? Naquele tempo, quando reis faziam alianças, eles faziam isso, eles partiam animais e faziam juramentos. E eles estavam dizendo: se eu não cumprir o meu juramento, que a minha vida seja partida como a vida desses animais. Abraão conhecia este tipo de cerimônia que era feito naquela época. Então Deus está comunicando de uma maneira muito viva, muito impressiva à mente, ao coração de Abraão, que Ele é o Deus da aliança, que Ele é um Deus fiel à sua aliança. Ele promete e cumpre, Ele promete e Ele abençoa. E o nosso Deus, amados irmãos, Ele é o Deus que, ao fazer aliança, usou o casamento como uma ilustração desta aliança para os nossos lares. Jacó fez uma aliança. Jacó prometeu trabalhar 7 anos por sua amada Raquel. Pediu a Labão, prometeu trabalhar e depois casou-se com Raquel. E Deus abençoou. Labão enganou, a Jacó ofereceu a Lia, Jacó teve
2 esposas, teve 12 filhos, os 12 patriarcas. A Bíblia diz que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, mas Jacó não abandonou Lia, não abandonou a seus filhos, ainda que houvesse preferência, mas ele cuidou e ele sustentou. A nossa geração, amados irmãos, é uma geração que desvaloriza e despreza o casamento. Muitos casais vivem juntados e não se casam. Muitos maridos abandonam suas esposas, arranjam outras esposas e não regularizam a sua situação. Vivemos em uma época que as pessoas falam assim: para que casar de papel passado? Mas ao fazerem isso, os homens que não se casam com as suas mulheres, não tratam com indignidade, com a devida dignidade, a mulher que está dentro da sua casa. Quando um homem se casa com uma mulher, ele traz dignidade à sua esposa, ela toma o nome do marido, ela tem direito de dar a seus filhos a herança do marido. Isso, amados irmãos, é bom, é bíblico, faz bem. E eu quero aqui dizer para maridos que abandonaram as suas esposas: humilhe-se diante de Deus, reconheça o seu pecado, reconcilie com a sua esposa. Se você já está em um novo relacionamento estável há muito tempo, procure regularizar a sua situação, procure casar-se e dar dignidade à sua companheira, porque isto faz bem à família e isto agrada a Deus. O verdadeiro casamento é uma aliança e Deus espera a fidelidade dos maridos, a fidelidade das esposas no casamento. Mas em segundo lugar, o verdadeiro amor gera sacrifício. Jacó fez um grande sacrifício por sua amada Raquel. Trabalhou 7 anos, Labão enganou, depois trabalhou mais 7 anos, 14 anos de trabalho, 14 anos de sacrifício pela sua querida, pela sua predileta, pela sua amada Raquel. E esse grande amor de Jacó por Raquel nos lembra o grande amor de Deus por nós, que mandou o seu Filho Jesus Cristo, que se deu inteiramente, que se deu totalmente na cruz do Calvário a nosso favor. E o próprio Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O verdadeiro amor, ele se sacrifica. E não, onde não há sacrifício, não há um verdadeiro amor. A palavra de Deus diz para os maridos: marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Ame a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Ame a sua esposa e se sacrifique por ela, tendo Jesus como padrão, como modelo da sua vida, para que você tenha um casamento abençoado, um casamento feliz na sua vida. Maridos, sejam fiéis às suas esposas, sejam leais às suas esposas. Deus cobrou muitas vezes na sua palavra que o povo de Israel, que os próprios sacerdotes não foram leais às suas esposas, abandonaram, trocaram por mulheres estrangeiras, trocaram por mulheres ricas, e isto não agradou a Deus, isso não tem a bênção de Deus, isso não tem a paz de Deus, quando nós desviamos do propósito de Deus. O verdadeiro amor, ele se sacrifica. O marido que ama se sacrifica pela esposa, mas o verdadeiro amor espera com paciência. Jacó esperou 7 anos, trabalhou duramente para ter a sua esposa Raquel. Lá em 1 Coríntios 13, nós lemos que o amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Por que Jacó esperou tanto?
porque ele trabalhou tanto, porque ele se sacrificou tanto, porque ele amava de verdade a sua querida Raquel. A Bíblia tem esse belo exemplo de Jacó, mas a Bíblia também mostra algumas atitudes cruéis de alguns filhos de servos de Deus. Lemos na palavra de Deus que Aminon, filho de Davi, se enamorou de sua meia-irmã Tamar. Pediu a Davi, fingindo-se de doente, que permitisse que Tamar viesse à sua câmara para o servir. Davi foi irresponsável e permitiu que Tamar fosse servir a Aminon. E Aminon forçou a Tamar. Não tratou a sua irmã com dignidade. E depois de forçá-la, de violentá-la, a abandonou, a expôs publicamente. O seu amor se transformou em ódio. Tamar significa palmeira. Davi não cuidou da sua frágil palmeira Tamar. O que Aminon fez foi pecaminoso e foi cruel. E a morte chegou a ele por causa do seu pecado. Jovens, aprendam a ser pacientes, aprendam a esperar o tempo adequado. Não avancem no namoro, não sejam precipitados, aprendam a controlar-se. A palavra de Deus diz que bom é para o jovem suportar o jugo da mocidade. Salomão disse: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Por que os jovens precisam ter paciência na sexualidade? E por que isto é importante? Porque a palavra de Deus ensina a santidade da sexualidade. O 7º mandamento, não adulterarás, ensina ao povo de Deus. Deus criou homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. A sexualidade é uma criação de Deus. A sexualidade do homem e da mulher é santa, é sagrada. É preciso esperar o tempo certo para usufruir da sexualidade. O tempo certo é no casamento. É preciso amadurecer para poder aprender a ter um bom relacionamento conjugal. O amor espera a ocasião adequada. Salomão disse que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amados irmãos, nessa história aprendemos 3 lições importantes. Primeiro é que o verdadeiro amor se expressa na aliança do casamento. O casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento. Jesus honrou o casamento com a sua presença ao realizar o primeiro milagre, o primeiro sinal em um casamento. Quem trata a mulher com dignidade faz aliança com ela, aliança de casamento. Segundo lugar, o verdadeiro amor se sacrifica. Maridos precisam se sacrificar mais e mais pelas suas esposas. Esposas precisam se sacrificar pelo marido. Marido e esposa devem trabalhar, devem se sacrificar para o bem-estar da família, para a felicidade conjugal, buscando satisfação mútua. A alegria do marido é buscar a alegria da esposa. A verdadeira alegria da esposa é buscar a alegria, a satisfação do marido. Em terceiro lugar, o verdadeiro amor é paciente, sofre, espera e suporta. E no exercício da paciência, dentro do casamento, é fortalecido o relacionamento conjugal, é fortalecido o casamento. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça os nossos lares, os nossos casamentos, os relacionamentos conjugais. Que Deus abençoe os nossos jovens, dando paciência
esperando o tempo certo, aprendendo a ser paciente no Senhor, que tem o melhor para a sua vida, através dos seus mandamentos santos e perfeitos. Amém. Nós vamos cantar o hino 178, A Excelência do Amor. Vamos orar a Deus, encerrando o culto desta noite e receber a bênção. Santo Deus, nós colocamos diante do Senhor os lares, os casais da nossa igreja. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor para cada família, para cada casal, ó Deus, aumentando o amor do marido pela mulher, aumentando, ó Deus, o desejo de tratar com dignidade os cônjuges. Ó Deus, dando a cada um a disposição de servir, de sofrer e de se sacrificar para o bem-estar da esposa, para o bem-estar do marido, para que haja paz e alegria no casamento e também nos relacionamentos com os filhos. Abençoe também, ó Deus, os jovens da nossa igreja, para que sejam pacientes, para que tenham, ó Deus, uma vida honrada, digna e santa, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus.
Fortalece, ó Deus, a cada um, ó Deus, dando controle, ó Deus, às suas vidas, ó Deus, e aprendendo, ó Deus, cada dia a se submeter aos ensinos e aos princípios da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção apostólica. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre vós hoje e sempre. Amém.